A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Estou feliz de poder estar hoje fazendo essa devocional e podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Amém? Quero te fazer uma pergunta. Qual tem sido a sua reação quando os seus planos, os seus projetos são frustrados? Como você tem agido quando parece que os seus sonhos não se realizam? A palavra de Deus, ela vai nos dar a maneira como nós devemos proceder quando o inimigo se levanta contra as nossas vidas. Vamos ler lá? Gênesis 26, versículo 22, apenas o finalzinho por enquanto, tá? Está assim: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Amados, essa palavra está inserido nesse contexto aqui, a vida de Isaac. Lá no comecinho do capítulo 26, nós vamos ver que Isaac havia saído da sua terra onde ele morava porque havia fome. E ele havia ido para a terra de Gerar. E ali ele começa a prosperar. Só que essa prosperidade, querido, não acontece simplesmente por acontecer. Lá no comecinho do capítulo, depois você confere lá, você vai ver que o segredo da prosperidade de Isaac foi a obediência ao Senhor. Porque o Senhor havia dito para ele: Isaac, não vá para a terra do Egito. Vá para outra terra que eu vou te mostrar. E ele foi para Gerar. Porque Egito era onde havia prosperidade, né? Mas não, ele decide obedecer ao Senhor. E a gente vai ver que depois ele prospera de uma maneira tão grande, que as pessoas, os habitantes da terra de Gerar, começam a ficar com inveja dele e até mesmo com medo, porque ele estava se tornando mais poderoso do que os filisteus daquela região. E aí o povo daquela região chega em Isaac e fala: Isaac, se afaste de nós. Você se tornou mais rico do que nós, mais poderoso do que nós. Não podemos mais ficar juntos. Isaac, diante daquela situação, ele não desanima. Ele sai daquele lugar e ele decide cavar poços para a sua sobrevivência, para continuar vivendo. E os servos de Gerar, eles começam a cavar poços. Primeiro, ele desentulha os poços que haviam sido entulhados pelos inimigos de Abraão, seu pai. Ele desentulha esses poços e começa a construir novos poços. E aí, quando ele constrói o primeiro poço, os seus servos cavam e constroem o primeiro poço, o inimigo se levanta contra a vida dele. Os invejosos começam a olhar com os outros olhos e começam a querer posse daquele poço. Tomam posse realmente. E Isaac desanima? Não. Isaac não desanima. Isaac não briga por aquele poço. Ele simplesmente vira-se e vai abrir outro poço. E ele abre esse outro poço e mais uma vez o inimigo se levanta contra a vida dele e toma posse daquele poço. E agora eu te pergunto, Isaac desanimou? Isaac entrou em depressão? Isaac em algum momento reclamou com o Senhor: Senhor, eu me esforcei, construí esse poço, o inimigo veio e tomou posse dele? Não. Isaac mais uma vez arregaçou as mangas, ergueu a cabeça e construiu outro poço. Querido, daí nós estamos vendo que diante da luta, diante da dificuldade, diante do problema, nós não podemos desanimar. Nós devemos confiar somente no Senhor. Havia uma promessa sobre a vida de Isaac, que ele iria prosperar, que ele seria próspero naquela terra. E ele seria mesmo, e foi. Mas o primeiro passo, obediência. Segundo passo, confiança no Senhor. Não desanimar. Nós vamos ver aqui no versículo 22, que agora sim ele constrói um poço, o inimigo não olha mais para ele. Não surge mais a inveja. Porque ele perseverou, ele não desanimou. Ele renovou a esperança dele diante das guerras, diante dos problemas, diante das lutas, diante dos inimigos, diante das dificuldades, diante das frustrações, porque a cada momento que ele construía um poço, o inimigo vinha e tomava posse. Ele não desanimou. Ele sempre esteve firme na presença do Senhor. Versículo 22, vamos ler todo ele agora, está assim: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse:
porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Meu querido, o segredo da vitória é confiar no Senhor, obedecer à voz dele e confiar nele, sabendo que ele tem o melhor para as nossas vidas. Eu não sei qual o seu poço, talvez seja na área financeira, um emprego que você perdeu e não está entendendo o que o Senhor tem para fazer na sua vida. Talvez foi na área sentimental, eu não sei, não importa. O que eu quero te dizer nessa manhã é que erga a cabeça, renove a sua esperança, renove a sua fé, confie no Senhor e, se necessário for, construa poços que forem necessários. O Senhor, no momento certo, vai te dar uma terra que vai manar leite e mel. O Senhor cuida de ti, o Senhor te guarda, o Senhor é contigo, meu querido. O inimigo ele pode se levantar, mas o Senhor ele quer prosperar a sua vida. O Senhor ele te mostra o melhor. Talvez aquele plano, aquele projeto que você teve, que você estabeleceu, não era o melhor para a sua vida. E você achava que era o melhor. Puxa, esse era o emprego que eu sonhei. O Senhor tem algo melhor para a tua vida. Por isso que muitas das vezes o Senhor permite nós passarmos por algumas lutas, por algumas dificuldades. Ele permite que o inimigo se levante contra nós, porque ele tem algo maior para nós lá na frente. E foi assim, depois que Isaac construiu esse poço, o inimigo não olhava mais para ele, o Senhor vem até ele e dá outra terra ainda para Isaac, e ele constrói outro poço, e talvez esse foi o que jorrou a melhor água, até melhor do que aquele primeiro poço que ele construiu, que o inimigo se levantou e tomou posse. Então, meu querido, eu quero te dizer nessa manhã, confie em Deus. Se necessário for, construa o tanto de poço que for necessário. Não importa, mas permaneça firme. Confie no Senhor. A palavra de Deus também nos diz que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. É isso que a palavra nos diz. Então permaneça firme. Saiba que o Senhor vai pegar este momento de tristeza e transformar em alegria. A palavra dele nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então confie em Deus. Saiba que ele vai mover as águas para a tua vida. Ele vai mudar essa situação. Vai trazer paz. Vai trazer vitória. Vai trazer esperança. Então renove hoje a sua fé no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.